Olá, meus companheiros. Hoje eu quero tomar 1 minuto ou 2 minutos de vocês para, antes de continuar a resolução de questões, eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Eu tenho que confessar para vocês que eu não sou nada sem Deus. Se eu sou pouco que eu sou, é muito que Deus me concedeu, muito mesmo. Então, as minhas aulas, o meu trabalho, a minha vida, a minha família, é graças a Deus. E diga, não há receita, não há regra a ser copiada. Deus está na nossa vida, no nosso coração. Religiões existem várias. Cada um segue aquela que melhor consegue se familiarizar. Aquela que seus colegas, que seus companheiros, que seus amigos fazem parte. Mas uma coisa é certa. O mais importante de tudo isso é a presença de Deus na nossa vida. Deus é amor. Para mim, todas as religiões são iguais. Todas. Se buscar o amor, se buscar fazer o bem, todas são de Deus. Todas são de Jesus Cristo. Não importa o nome, não importa a nomenclatura que se coloque, se crie para Deus. O importante é que você viva feliz e faça o que você puder pelo outro. Hoje, nesse bloco, nesse vídeo, parece que é o 22º, né? Estamos aí com vários cursos gravados. Dentro das minhas possibilidades, falei de tudo para gravar outros, né? Nós estamos aí quase entrando no recesso forense, pequeno, mas eu vou conseguir fazer muito. O período que eu tiver mais ou menos tranquilo, organizado com o meu trabalho, eu vou gravar para vocês. O que eu puder fazer, vocês podem contar comigo. De forma simples, né? De forma com pouquíssimos recursos, mas é de coração. E não se esqueça nunca, peça a Deus para abençoar o seu trabalho. Agradeça a Ele sempre. Inicie seu trabalho agradecendo a Deus. Não se esqueça disso. A forma que você tem para agradecer, só você sabe, ninguém mais. Eu não vou ensinar, você não vai encontrar isso em igreja nenhuma. É o seu coração que vai dizer. Se alguém te ensinar, com pouco tempo cai no esquecimento, porque vira o que? Decoreba. Na verdade, é você que vai aprender a conversar com Deus. É como se eu fosse ensinar vocês, como eu estou ensinando, fazer as provas. Vocês vão aprender, tudo bem, mas depois cai no esquecimento. Isso é normal. Só que para Deus, falar com Deus, não pode acontecer isso. Você não pode aprender. Na verdade, é o seu coração que vai se abrir para Ele. É você que vai se ensinar a falar com Deus. Eu peço a bênção para vocês. Peço desculpa por ter tomado esse minutinho de vocês, né? E oro por vocês e peço que vocês orem por mim. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 117. Estamos quase finalizando o estudo do Regimento Interno TRE. Questão de número 117. Analise os itens a seguir e, em seguida, marque a alternativa correta. A questão pede para nós analisarmos os itens 1, 2, 3, 4 e, em seguida, nós vamos gabaritar. Nós vamos marcar a alternativa que nos atenda corretamente. Está pedindo a alternativa correta. Vamos lá. Item 1. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito, quer dizer, vem primeiro ao do mérito, observando-se nos julgamentos o seguinte critério dentre outros. O que tem que ser observado, professor, no julgamento?
deve ser observado rejeitada a preliminar ou se a decisão liminar for compatível com a apreciação do mérito, seguir-se-á o julgamento da matéria. Item 2. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito, observando-se nos julgamentos o seguinte critério, dentre outros: o acolhimento da preliminar, se compatível com o exame da matéria principal, impedirá o conhecimento do mérito. Item 3. O julgamento das preliminares prefere do mérito, observando-se nos julgamentos o seguinte critério, entre os outros: na hipótese de haver mais de uma preliminar no processo, a preliminar que se constituir em principal em relação às demais será destacada e julgada com precedência. Alternativa 4. Se houver preliminares ou prejudiciais destacadas, poderá falar sobre cada uma, se assim convencionarem os procuradores das partes, o advogado do autor ou do recorrente, e depois o do réu ou do recorrido, salvo se este for suscitante, caso em que lhe será dada a palavra em primeiro lugar. Muito bem. Vamos agora, depois de feita a leitura da questão de número 117, nós vamos agora analisar, nós vamos agora comentar, vamos gabaritar questão por questão. Vamos lá. Vamos analisar o item 1 primeiro, para depois a gente passar para as alternativas. O julgamento das preliminares, preste atenção, prefere ao do mérito, vem primeiro ao mérito, ao estudo, ao julgamento do mérito, observando-se nos julgamentos os seguintes critérios. Primeira coisa, no julgamento das preliminares, prefere ao do mérito. Primeiro você julga as preliminares. Agora você deve observar-se no julgamento alguns critérios. Quais são esses, professor? Vamos lá. Rejeitada a preliminar, não aceita a preliminar, ou se a decisão liminar for compatível com a apreciação do mérito, seguir-se-á o julgamento da matéria principal. De novo, rejeitada a preliminar, não aceita a preliminar, ou se a decisão liminar for compatível, a decisão liminar for compatível com a apreciação do mérito, seguir-se-á o julgamento da matéria principal. Corretíssima o item de número 1. Estando correto o item de número 1, vamos ver se nós conseguimos começar a gabaritar? Vamos, professor. O item 1 está verdadeiro. O item 1 estando verdadeiro, a alternativa A, eu não posso cortar. A alternativa B, eu não posso cortar. A alternativa C, também não. Mas a alternativa D e a alternativa E, eu posso eliminar. O que eu quero mostrar para vocês, meus caros, é que nós temos que facilitar o nosso trabalho. Quando eu for fazer a prova do concurso do TRE, nessa hora eu tenho que ficar muito atento. Atento com o que? Eu tenho que tentar eliminar alternativas que vão me ajudar a resolver, a chegar no resultado. Olha, antes eu tinha
5 alternativas. É bem complexo, concorda comigo? 5 alternativas. Hoje, agora, eu fiz confusão porque deu uma barulhada na rua tremenda ali, tá, gente? Por isso que eu fico embaralhado, preocupado com o som do vídeo. Agora vamos. O professor pode voltar. Então tá, olha aqui. Eu tinha 5 alternativas. 5. Agora, eu tenho só 3. Ficou mais fácil, não ficou? Imagine se eu estou fazendo a última questão da minha prova. E falta minutos para encerrar o horário. Se eu conseguir eliminar 2, se eu tiver que chutar, a minha chance vai ser muito maior. Imagine, você tem 5 questões, são 20% cada uma. Se eu cortar 2, sobrou 3, aí aumentou a minha chance de acerto. Ok? Não vai acontecer com vocês não, mas nós temos que ficar atento com isso. Então já está eliminado a alternativa D de dado e a alternativa E. Muito bem. Vamos continuar. Vamos agora estudar o item número 2. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito, observando-se nos julgamentos os seguintes critérios. O acolhimento da preliminar, se incompatível com o exame da matéria principal, impedirá o conhecimento do mérito. Se for acolhida a preliminar, se for acolhida a preliminar, preste bem atenção, porque o item 2 está errado. Se for acolhida a preliminar, se a alternativa fala compatível, não é compatível. Se incompatível com o exame da matéria principal, impedirá o conhecimento do mérito. Olha o que a alternativa quis fazer com vocês. O julgamento das preliminares prefere o mérito. Nós já sabemos disso. Ok? Você sabe, não sabe? Muito bem. Observando-se no julgamento o seguinte critério entre outros. Ah, tem critérios para julgamento, professor? Tem. Aqui é bom que o aluno faz a pergunta e eu eu sei a pergunta do aluno e já coloco a resposta de imediato. É bem mais fácil, né? O acolhimento da preliminar, se compatível com o exame da matéria principal, impedirá o acolhimento. Ué, se compatível, o que ele impedirá, gente? Que questão, que item ridículo? Então está errado. Porque, na verdade, o que fala o artigo 105 é outra coisa. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito, observando-se nos julgamentos o seguinte critério, dentre outros: o acolhimento da preliminar. A preliminar foi acolhida no julgamento. Ok. Se incompatível com o mérito, se incompatível com o exame da matéria principal, o que vai acontecer, professor? Se ela for incompatível com o exame da matéria principal, impedirá o conhecimento do mérito. Porque se ela for compatível, não há que se falar em impedimento do conhecimento do mérito. O item 2 está incorreto. Professor, nós poderíamos tentar gabaritar? Vamos tentar. Eu já sei que o 2 está incorreto. Agora eu vou mostrar a vocês como que essa forma de resolver questões ajuda vocês. Vocês eliminaram quais alternativas? A E e a D. Vocês eliminaram a E e a D com um estudo do primeiro item. Com o estudo do segundo item que você descobriu que o item está errado, você vai eliminar a alternativa A alternativa B e a alternativa C. Meus caros,
Se eu estivesse fazendo prova nesse momento, o que eu ia fazer? O que, professor? Eu ia gabaritar a letra C e acabou. Eu ia gabaritar a questão com a letra C e passaria para a questão seguinte. Como eu não estou, já sabemos que a questão, que o gabarito da questão 117 é a letra C de casa. Vamos continuar o item 3. Na hipótese de haver mais de uma preliminar, item 3. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito. Já sabemos. Observando-se nos julgamentos o seguinte critério, dentre outros. Na hipótese de haver mais de uma preliminar no processo. Na hipótese de haver mais de uma preliminar no processo, a preliminar que se constituir em prejudicial em relação às demais será destacada e julgada com precedência primeiramente. Professor, difícil? Não é. Agora, deixa eu dar uma palavrinha com vocês antes. Eu tinha um curso sobre atos de ofício, que é importante. Porque tem muita coisa que eu passo direto, porque o tempo, senão a gente vai ficar protelando demais e tem outros conteúdos para a gente estudar. De repente seria bom você estudar esse curso que está aí disponível na minha página, que chama Aulas sobre Atos de Ofício. Vamos lá. Olha o que diz. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito. Professor, eu já sei disso. Que bom. Observando-se no julgamento os seguintes critérios. Na hipótese de haver mais de uma preliminar no processo, existe mais de uma preliminar no processo. Nós sabemos que a preliminar, ela prefere ao mérito. Na hipótese de mais de uma preliminar no processo, a preliminar que se constituir em prejudicial em relação às demais, eu tenho mais de uma, só que uma é prejudicial, prejudica as demais, será destacada e julgada com precedência. Ela será julgada primeiramente. Então, a alternativa 3 está, o item 3 está correto. Vamos para o item de número 4. Se houver preliminares ou prejudiciais destacadas, poderá falar sobre cada uma. Se houver preliminares ou prejudiciais destacadas, poderá falar sobre cada uma, se assim convencionarem os procuradores das partes, o advogado autor ou do recorrente, e depois o do réu ou do recorrido, salvo se este for o suscitante, caso em que ele será dada a palavra em primeiro lugar. Se esse for o suscitante da preliminar ou da prejudicial. Vamos lá. Quem nos fala isso é o artigo 105. O julgamento das preliminares prefere ao do mérito. Vocês já sabem disso. O parágrafo diz o seguinte: se houver preliminar ou prejudiciais destacadas, se houver preliminar ou prejudiciais destacadas, poderá, preste atenção, poderá falar sobre cada uma das preliminares ou prejudiciais
se assim concordarem os procuradores das partes, o advogado do autor ou do recorrente, e depois do advogado do autor ou do recorrente, ou do réu ou do recorrido. Agora, tem uma observação, tem uma ressalva, que você não pode esquecer dela. Salvo se este, o réu ou o recorrido, for o suscitante da preliminar ou da prejudicial. Se for, lhe será dada a palavra em primeiro lugar. Eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 105. Na hipótese de passar-se ao exame do mérito, após a votação das preliminares ou prejudiciais, haverá desconto do tempo utilizado em relação às prejudiciais ou preliminares pelo advogado das partes. O tempo que eles gastaram com as prejudiciais ou preliminares, o tempo que está para falar sobre elas será descontado. Vamos agora para a questão de número 118. O tribunal concederá habeas corpus. Originariamente ou em grau de recurso. Alternativa A. Estou procurando a questão correta. Alternativa A. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção de que dependa o exercício do direito ou deveres eleitorais. Alternativa B. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes nos registros ou bancos de dados deste tribunal, para retificação de dados mediante processo legal. Alternativa C de casa. Sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e o de ser votado, aplicando-se as normas da legislação comum e enquanto essas não forem promulgadas. Alternativa D de dado. Serve para resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, em que seja negado ou mesmo ameaçado por autoridade pública no exercício de atribuições do poder público. Vamos agora gabaritarmos a questão de número 18. O tribunal considerará o que, professor? Habeas corpus originariamente ou em grau de recurso. Nós estamos procurando a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra A, a nossa primeira alternativa. O gabarito da questão 18 é a letra A, em consonância com o artigo 119 do Regimento Interno, que diz: o tribunal concederá
habeas corpus originariamente ou em grau de recurso. Sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, habeas corpus, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais. Alternativa A, corretíssima. Alternativa B, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante nos registros ou banco de dados deste tribunal, para retificação de dados mediante processo legal. Esse conceito é de habeas data. Habeas data, para assegurar conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante. É o que diz o artigo 121 do Regimento Interno. O tribunal concederá habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas a quem? A pessoa do impetrante, constantes no registro ou banco de dados do tribunal, para retificação de dados mediante processo legal. Habeas data. A alternativa B está incorreta, conforme o enunciado da questão 118. Alternativa C. Sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável a organização do exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e de ser votado, aplicando-se as normas da legislação comum e enquanto estas não forem promulgadas. Esse é o conceito de mandado de injunção. Mandado de injunção e não de habeas corpus. Vamos, artigo 123, 123. O tribunal concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e o de ser votado, aplicando-se as normas da legislação comum e enquanto essas não forem promulgadas. Esse é o conceito de mandado de injunção. A alternativa B, que também não é a nossa, nós já achamos que o gabarito nosso é a letra A, serve para resguardar direito líquido e certo. Serve para resguardar direito líquido e certo, que é o mandado de segurança. Não amparado por habeas data nem habeas corpus, que seja negado ou mesmo ameaçado por autoridade no exercício de atribuições do poder público. Esse é o conceito de mandado de segurança. As próximas questões, nós vamos gabaritá-las. Devem ser gabaritadas com V de verdadeira ou F de falsa. Questão de número 119. Questão de número 119. Acompanhe comigo. Havendo empate na votação do presidente, havendo empate na votação, o presidente dará o voto de desempate. Então, o presidente dará o voto de desempate, havendo empate na votação. No julgamento de habeas corpus, o presidente não terá voto. No julgamento de habeas corpus, diz o artigo 107, que o presidente não terá voto, não havendo exceção. Preste bem atenção.
essa alternativa está correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. Novamente, havendo empate na votação, o presidente dará o voto de desempate. No julgamento de habeas corpus, o presidente não terá voto, não havendo exceção. Essa alternativa está incorreta, porque há exceção assim, exceto em matéria constitucional, porque em matéria constitucional ele sim, proclamando-se na hipótese de empate a decisão mais favorável ao paciente. Vamos ver o que diz o artigo 107 para vocês compreenderem bem e gabaritarem aí falsa com convicção. No julgamento de habeas corpus, o presidente não terá voto, exceto em matéria constitucional, proclamando-se na hipótese de empate a decisão mais favorável ao paciente. Questão de número 120. As decisões do tribunal serão lavradas sob o título de sentença, redigidos pelo relator, salvo quando for vencido, caso em que a redação caberá ao juiz que proferiu o primeiro voto vencedor. Esta alternativa está incorreta. Professor, por que ela está incorreta? Acompanhe comigo. As decisões do tribunal serão lavadas sob o título de não é sentença. É sob o título de acórdãos. Então, a questão de sentença errada. Professor, aonde que está esta verdade que o senhor está alegando? Lá no artigo 108. As decisões do tribunal serão lavradas sob o título de acórdãos, redigidos pelo relator, salvo quando vencido. Redigidos pelo relator, os acórdãos são redigidos pelo relator. Sem exceção? Não, com exceção. Salvo quando for vencido. Se for vencido, caso em que a redação caberá ao que proferiu o primeiro voto vencedor. Quem proferiu o primeiro voto vencedor é quem vai lavrar o acórdão. Quem proferiu o primeiro voto, sendo o relator vencido, vai lavrar o acórdão. Questão de número 121. Vencido em parte, o relator firmará o acórdão, a menos que a divergência parcial afete substancialmente a fundamentação do julgamento, caso em que a assinatura competirá ao primeiro vencedor. Acompanhe comigo novamente o artigo 108. Nas decisões do tribunal serão lavadas sob o título de acórdãos, redigidos pelo relator, salvo quando for vencido, caso em que a redação caberá ao juiz que proferiu o primeiro voto vencedor. Agora, se ele for vencido em parte, o relator firmará o acórdão, a menos que a divergência parcial afete substancialmente a fundamentação do julgado. De suma importância.
caso em que a assinatura competirá ao primeiro vencedor. Corretíssimo. Literalidade do artigo 108, parágrafo 1º. Questão de número 122. Em caso de voto divergente proferido oralmente, o serviço taquigráfico terá o prazo de 30 dias para reduzi-lo a termo. Apenas o voto do relator será juntado ao acórdão quando o julgamento for unânime e os demais julgadores se limitarem a aquecer ao voto por ele proferido. Meus caros, a alternativa, a questão de número 122, está errada porque não é 30 dias, é 3 dias. Acompanhe comigo o parágrafo 4º do artigo 108. Em caso de voto divergente proferido oralmente, o serviço de taquigrafia, o serviço de notas taquigráficas ou a transcrição de arquivos de áudio, as quais serão destinadas exclusivamente aos serviços de conferência da Secretaria Judiciária, salvo autorização expressa do presidente. Em caso de voto divergente proferido oralmente, o serviço taquigráfico terá o prazo de 3 dias para reduzi-lo a termo. 3 dias para reduzi-lo a termo. Questão de número 123. Apenas o voto do relator será juntado ao acórdão quando o julgamento for divergente e os demais julgadores se limitarem a aquecer ao voto por ele proferido. Os votos demais julgadores serão juntados ao acórdão ocorrendo uma das seguintes situações: quando a conclusão for diferente daquela constante dos votos antecedentes, quando reputarem indispensável fundamento não incluído nos votos antecedentes. Eu vou ter que terminar esse vídeo. Não, deixa eu julgar isso aqui primeiro. A questão 123 está falsa, porque não é quando o julgamento for divergente, mas quando o julgamento for unânime. Quando o julgamento for unânime. Vocês encontram esta questão no artigo 108, parágrafo 5º e 6º. Apenas o voto do relator será juntado ao acórdão quando o julgamento for divergente. Errado é quando o julgamento for unânime e os demais julgadores se limitarem a aquecer ao voto por ele proferido. O voto dos demais julgadores serão juntados ao acórdão ocorrendo uma das seguintes situações: quando a conclusão for diferente daquela constante dos votos antecedentes, quando reputarem indispensável fundamento não incluído nos votos antecedentes. Caros colegas, encerre esse vídeo. No próximo, nós vamos continuar estudando a questão de número 1, 2, 4. Bons estudos e até o próximo bloco, se Deus quiser.